Olá, queridos, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Estamos aqui com 5 minutos de café, palavra e oração com o tema da semana, que é sepulcro vazio. A gente vai agora para a terceira lição do sepulcro vazio, que é assumir a missão. Aqui no Evangelho de Marcos 16, o versículo 7, a parte A, diz assim: Agora vão e digam aos discípulos, incluindo Pedro, que Jesus vai adiante deles a Galileia. Queridos, é interessante que enquanto os discípulos pararam para chorar e lamentar, estas mulheres, elas simplesmente assumiram a missão de pregar as boas novas. A palavra boa nova no grego é evangelho. Quando você olha aqui no capítulo 16 de Marcos, e o versículo 10, a parte A, veja o que acontece. Ela foi aos discípulos que lamentavam e choravam. Queridos, estas mulheres, elas também poderiam estar nas mesmas condições dos discípulos. Elas poderiam parar, elas podiam chorar o dia inteiro, lamentar o dia inteiro, a semana inteira, quantos dias elas achassem que fossem possíveis. Essas mulheres tinham as mesmas condições de sentimentos que os discípulos. Enquanto os discípulos estavam chorando e lamentando, estas mulheres, ao invés disso, elas caminharam até o sepulcro. E pelo fato delas terem caminhado até o sepulcro diante de todas as situações lamentáveis, elas aprenderam lições tão maravilhosas que mudaram a vida dessas mulheres para todo sempre. Meus amados, por isso, essas mulheres, após terem caminhado até o sepulcro, não terem parado para lamentar, para chorar, para ficar dizendo aí agora o que será de nós, porque muitas vezes quando nós nos deparamos com situações desfavoráveis em nossa vida, ao invés de nós reagirmos, buscarmos dar a volta por cima, a gente fica igual aos discípulos, a gente fica chorando, a gente fica lamentando, a gente fica sem saber o que fazer, a gente para a vida inteira, deixa de fazer o que estava fazendo, porque algo de muito ruim nos aconteceu. No entanto, estas mulheres, ainda que tivessem os mesmos motivos que os discípulos, ainda que elas tivessem os mesmos sentimentos que eles tinham, elas buscaram dar a volta por cima. Elas buscaram ir até o sepulcro. Elas criaram no seu coração um propósito de chegar lá e ungir o corpo de Jesus. Elas não perderam tempo chorando, embora tivessem, queridos, todas as motivações. E pelo fato delas terem ido lá, elas simplesmente recebem da parte de Deus a missão de pregar para quem? Para os apóstolos, para os discípulos. Vocês percebem como a coisa aqui acontece? Olha a responsabilidade que Deus deu para essas mulheres. Vocês vão até os apóstolos e vocês preguem para eles, digam para eles que eu já não estou aqui, eu já ressuscitei, digam para eles irem para a Galileia, porque eu já estou caminhando para lá. E aí, quando essas mulheres chegam até os apóstolos que dá essas boas novas, elas estão assumindo um papel que possivelmente, não sei, a Bíblia não diz, mas possivelmente elas não tinham antes. Elas recebem esta incumbência do próprio Senhor através do anjo. Meus amados, pelo fato delas terem feito isso, observe que elas também foram as primeiras a ter um encontro com Jesus após a sua ressurreição. Porque quando elas chegaram no sepulcro, elas viram um anjo lá. Foi o anjo que conversou com elas da parte de Deus. Mas após elas assumirem esta missão de pregar aos apóstolos, de ter ido ao sepulcro, de agora estar com seus corações flamejando da vontade de pregar o Senhor Jesus está aí no versículo 9, Evangelho de Marcos, capítulo 16, no versículo 9, a parte B, elas foram as primeiras a ter o encontro com o Senhor Jesus após a sua ressurreição. Você já parou para pensar? Que privilégio maravilhoso essas mulheres tiveram. Por que, pastor, elas tiveram este privilégio? Porque elas assumiram uma missão diante de Deus. Se elas tivessem corrido quando o anjo falou com elas, se elas tivessem saído desesperadas, sem saber o que fazer, e se trancar dentro do quarto, ficasse lá tremendo e chorando,
Nada disso teria acontecido, mas elas assumiram a missão. Eu quero dizer para você que Deus também tem uma missão para a sua vida. Você tem assumido esta missão? Pastor, qual é a minha missão? Bem, queridos, a missão de todos nós está lá no Evangelho. Ide pregai o Evangelho a toda criatura. Aí no Evangelho de Marcos 16, ide pregar o Evangelho. Esta é a sua missão. Pode ser que dentro desta missão você tenha um dom específico e Deus te dê esse dom e te capacite para fazer aquilo que Ele quer que você faça. Mas a missão de todos nós, independentemente de quantos dons nós temos, é de pregar o Evangelho. Então assuma essa missão diante de Deus, assim como essas mulheres assumiram. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nos ajude a assumir esta missão, assim como as mulheres assumiram de pregar as boas novas, a tua palavra, em nome do Senhor. Amém. Que Deus te abençoe. Se esta mensagem falou ao seu coração, curta, comente, compartilhe. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Até amanhã, se Deus quiser.